Agora eu vou detalhar para vocês as informações dos arquivos relacionados às licitações. O primeiro deles é o arquivo do Decreto Municipal Regulamentador do Pregão e do Registro de Preços. Nesse arquivo, vocês vão informar apenas número, data e data de publicação do decreto, se houver no seu município, né, o do pregão e do registro de preço. Em relação às regras, é que esses dados eles devem ser encaminhados uma única vez, né? Apesar desse arquivo ele estar no módulo de acompanhamento mensal, não significa que ele tem que ser encaminhado todos os meses. Manda uma única vez, manda novamente só se houver uma alteração nesses decretos, tá? Se você tentar encaminhar no próximo mês a informação do mesmo decreto, o SICOM não vai aceitar. E agora começam os arquivos relacionados diretamente às fases da licitação. Vocês vão perceber que daqui para frente esses arquivos, o conteúdo deles vão estar mais ou menos definido com base na fase que se encontra o processo licitatório. Para vocês terem como referência, nós definimos lá no layout que os arquivos relacionados à licitação devem ser encaminhados no mês em que a licitação foi homologada. Por que isso? Porque todos os arquivos têm que ser enviados completos e vocês só vão ter todos esses dados que estão sendo solicitados após a homologação da licitação. Tá? Então, sempre mandam todos os arquivos relacionados ao mesmo processo no mês em que foi homologada. O arquivo de abertura da licitação, ele tem um primeiro registro que é o detalhamento dos convites e dos editais. Então, vocês podem ver lá no layout que os campos são mais ou menos aqueles campos que estão contemplados no edital e no convite. Depois temos o detalhamento da pesquisa de preços ou orçamentos em planilha, que esse registro tem causado muitas dúvidas nos jurisdicionados. Né? A maioria de vocês tem ligado, tem perguntado se aqui seriam informadas todas as cotações de preço. E não é. Nesse arquivo é para vocês informarem aquele preço de referência que vai ser utilizado como referência para o julgamento da licitação. Então, no caso, vocês podem fazer as cotações, devem fazer as cotações de preço, e aqui vocês informam o preço de referência, que não necessariamente vai ser a média das cotações. Aí vai depender do critério que foi definido lá no edital. Se é um percentual acima, um percentual abaixo, se é o menor preço, se é a média, enfim. O detalhamento da referência de preços no credenciamento. Aqui, no caso, esse registro só será preenchido quando for um processo licitatório para credenciamento, que eu acredito que será exceção. Na maioria dos casos, os credenciamentos, eles configuram inexigibilidade de licitação. Então, ele será informado lá no arquivo de dispensa e inexigibilidade. Caso o município tenha feito uma licitação para credenciamento, então deve informar o detalhamento da referência de preços para o credenciamento. E o registro do detalhamento dos recursos orçamentários. Aqui é onde vocês vão informar o crédito orçamentário pelo qual correrá a despesa. No caso do registro de preços, se a natureza do procedimento for registro de preços, esse registro torna-se opcional, já que o município não é obrigado a comprar, ele não precisa informar o recurso orçamentário. Em relação às regras do arquivo, essa aqui é uma linha de corte que nós definimos para esse exercício agora de 2012, que é o seguinte: esses processos licitatórios, eles serão obrigatórios o envio apenas aqueles abertos a partir de 2012. Então, aqueles processos licitatórios abertos em 2011 ou antes de 2012, ainda que tenham sido homologados em 2012, eles não têm o envio obrigatório. Tá? Isso foi para desonerar um pouco vocês de ficar pegando esses processos antigos e digitando para poder encaminhar por meio do SICOM. Então, a referência para o SICOM no arquivo de licitação é a abertura do processo licitatório. Se ela ocorreu 2012 para frente, é obrigatório o envio. E um outro detalhe que é bom chamar a atenção é que os campos quantidade e valor unitário em todos os arquivos de licitação, eles foram padronizados para formato real, tamanho 13 e com 4 casas decimais. Ainda no arquivo de abertura de licitações, as regras que nós temos são as seguintes: obras e serviços de engenharia. Se a natureza do objeto for obra e serviço de engenharia, obrigatoriamente tem que informar o campo regime de execução. Se a modalidade de licitação for convite, o campo número de convidados deve ser informado. Quando for alienação de bens, então vocês não informam o valor de referência para a licitação e informam o campo valor mínimo global em caso de alienação de bens. O próximo arquivo são os responsáveis pela licitação. Então, aqui a gente tem dados cadastrais dos responsáveis pela licitação, que estão definidos aí uma listinha de responsabilidades, e o detalhamento da comissão de licitação, pregoeiro e equipe de apoio. Lembrando que esse arquivo ele deve ser informado para cada processo licitatório, porque ainda que você tenha uma comissão permanente de licitação, pode ser que pessoas diferentes atuaram em procedimentos licitatórios diferentes.
tá? Então, para cada processo licitatório, tem que ter um arquivo de responsáveis correspondente. Em relação às regras, como eu já falei, que esse arquivo deve ser preenchido para cada processo. Se a modalidade de licitação for pregão presencial ou pregão eletrônico, deve ser informado ao menos um pregoeiro, que é o tipo 6, e a mesma pessoa pode ser informada para tipos de responsabilidades diferentes. Aqui, já na fase de habilitação da licitação, a gente tem um arquivo onde são informados os participantes habilitados, tá? Aqui somente os habilitados. Então, tem dados cadastrais de CPF, de certidões. E no caso do pregão, vocês vão informar só o vencedor. Aí não precisa informar todos, porque aí os documentos de habilitação vão ser referentes apenas ao vencedor. O detalhamento do credenciado, aí no caso da licitação para credenciamento, que eu acredito ser a exceção. Em relação às regras, se a natureza do procedimento for credenciamento, deve ser informado o registro 11, que é o detalhamento do credenciado, e não deve ser informado o registro 10, ou seja, o mesmo processo licitatório, ou ele tem informado o registro 10, que é o detalhamento dos participantes habilitados, ou ele tem informado o registro 11, que é o detalhamento credenciado. Não pode haver os dois registros para o mesmo processo licitatório. O próximo, o detalhamento do credenciado pode ser encaminhado em remessas de meses posteriores ao mês de envio do respectivo processo licitatório. Porque se houve uma licitação para credenciamento, foi homologada naquele mês, enviou todas as informações daquele procedimento licitatório, pode ser que nos meses seguintes apareçam novos credenciados, e aí você não precisa ficar informando aqueles dados todos do processo de novo, manda só o detalhamento do credenciado e o SICOM irá aceitar. A próxima fase, então, julgamento da licitação. Aqui a gente tem o registro 10, que é o detalhamento do mapa de preços. Então, aqui vocês vão informar as propostas dos participantes para cada item, né, o que foi ofertado ali. Depois temos o detalhamento do percentual de desconto sobre tabela de preços. Esse registro, ele foi criado para atender aquelas licitações que são feitas utilizando como critério o maior desconto oferecido sobre uma tabela de preços praticadas no mercado, né? Então, quando ocorrer essa situação, vocês não teriam como informar os preços unitários, os quantitativos, lá no detalhamento do mapa de preços. Então, foi criado esse registro, que dessa forma vocês vão poder informar não os preços unitários, mas os percentuais ofertados por cada participante. Por fim, a data do julgamento, que aí só a data do julgamento da licitação. As regras, então, aí quando lá no arquivo de abertura da licitação, lá no registro 10, onde tem as informações do convite, do edital de licitação, tem um campo com uma perguntinha, se foi utilizado como critério de adjudicação o maior desconto em tabela de preços praticadas no mercado. Se lá no arquivo de abertura da licitação, lá no registro do edital, do convite, você informar que sim, que houve como critério maior desconto em tabela, então você não vai preencher o registro 10, que é o mapa de preços, você vai preencher o registro 11, que é o detalhamento dos percentuais, tá? Se, caso contrário, você informar que não foi utilizado o critério de maior desconto oferecido sobre tabela de preços, então você preenche o registro 10, que é o mapa de preços, e não preenche o 11, que é o detalhamento dos percentuais, tá? Lá na homologação da licitação, então, aqui eu já informei os dados de abertura, de responsáveis, de habilitação, de julgamento. Agora a homologação, eu vou informar quem foi o vencedor da licitação. Lá no registro 10, então, né, as informações dos participantes já foram informadas lá no arquivo de habilitação. Agora eu vou vincular o participante ao item que ele venceu, né? No caso aí, só o vencedor. O detalhamento da data de homologação e o detalhamento do vencedor da licitação quando utilizado o percentual de desconto sobre tabela de preços. Porque aqui no primeiro registro, que é o registro 10, você vai vincular o vencedor a cada item e vai ter que informar o preço unitário que foi homologado. No caso de ter sido um percentual, você vai informar no registro 20 quem foi o vencedor, né, para cada item, com aquele percentual que foi homologado. As regras, então, bem parecida com o arquivo anterior, se lá no arquivo de abertura de licitação você informou que não foi utilizado como critério o maior desconto oferecido em tabela, então preencha o registro 10 e não preencha o 20. Se você informou que sim, que foi utilizado como critério maior desconto na tabela, não preenche o registro 10 e preenche o registro 20, tá ok? O próximo, então, se a natureza do procedimento for credenciamento, os registros 10 e 20 não devem ser informados. Por quê?
No caso do credenciamento, não existe um vencedor para aquele item, existem os vários credenciados que já foram informados lá no arquivo de habilitação. Se a natureza do procedimento for registro de preços, então o campo data de adjudicação não deve ser informado, né? Conforme está disponível lá na cartilha do registro de preços do Estado, não ocorre a adjudicação para o registro de preços, então essa data não será informada. Por fim, para terminar, os arquivos relacionados a um procedimento licitatório, a gente tem dados cadastrais dos responsáveis pelo parecer técnico, jurídico do edital, jurídico julgamento, jurídico outros, tá? As regras, então, a mesma pessoa pode ser informada como responsável por pareceres diferentes, tá? Aqui, então, eu encerro o conteúdo e as regras referentes aos arquivos de licitação.